Hello! Hello! Eu sou o Matheus Eu sou a e Jaque. você está no Texto pra Desbrafante. frente. Hoje a gente vai falar um pouquinho do nosso processo de cidadania para vocês. Como que foi a nossa experiência, o início desse sonho. E eu espero que vocês gostem. Antes de tudo, já deixa aqui o seu like. Compartilhe aí para uma pessoa que você acha que vai ser interessante saber desse assunto. E bora lá. Let's Bora, go? vai. Bom, vamos lá então. Começar do começo. Vai, amor. É. A gente sempre teve o sonho de sair do país, mesmo antes da gente se conhecer. Mas não sabíamos como, qual ferramenta, ou como que isso nos possibilitaria. É, Para quem não sabe, nossa família, nós viemos de uma família humilde, onde nós, né, desde cedo lutamos ali pelas nossas coisinhas. Então, acho que o maior problema era a questão financeira mesmo, é, deixava uma realidade muito distante. sim. Então, nós nos conhecemos e etc. E depois de um tempo, nós começamos a cogitar a nossa saída do Brasil. Foi então que o Matheus lembrou que tem descendência italiana. Sim. É, a gente sempre teve esse sonho, antes mesmo de se conhecer, sonhava em ir para fora do país, ver como é a vida lá fora e ter essa experiência. Então, quando a gente estava junto, a gente cogitava muito essa possibilidade e me veio à mente que eu tinha essa descendência italiana, então a gente começou a correr atrás dessa questão de conversar com os familiares, conversar, entrar em contato com os cartórios para ver essa questão de documentação e tudo mais. Então foi aí que a gente deu um start nessa parte burocrática para fazer a cidadania. Exato. Depois de procurar todos os papéis, de fazer muita pesquisa de como seria feito esse processo, nós optamos pelo processo administrativo, são duas formas, o Uhum. judicial e o administrativo. E assim corremos atrás de todas as papeladas. Então, quando estava tudo pronto, papéis prontos, passagem, assessoria, casa, nós partimos rumo à É, Itália. dia 23 de março de 2023. A gente nunca vai esquecer. É, nós estudamos o idioma no tempo que tivemos no Brasil, desde que a gente decidiu, não deu um É, ano, acho que se eu não me engano foram oito né, meses, é 7, 8 meses. desde que a gente decidiu ir até juntar tudo, enfim. E nesse meio tempo a gente foi estudando o Uhum. idioma, mas não chegou nem perto Não. do que era preciso para viver lá. Então, dica número um, você que está pensando em se mudar para qualquer lugar do mundo, se prepare com o idioma, É, é muito, muito importante. No começo, o que salvou a gente foi o inglês do Matheus. Eu estou estudando agora, mas lá atrás não sabia nada, nada, nada. Ele que salvou a gente, mas também não é todo mundo que fala inglês. é. Principalmente dependendo da região, se for na Itália, por exemplo, dependendo da região que você escolher, você vai ter que falar somente em É, italiano. Muita gente lá não fala inglês, sim. dependendo do local que você for para a Itália. É mais Então, cidade grande, né? é, o inglês vai te ajudar muito no aeroporto, para você Uhum. conversar com polícia, oficiais, enfim, essas coisas assim. Mas para conversar com as pessoas no teu cotidiano mesmo, você vai precisar da língua do local, Exato. ou seja, Itália, italiano. É. É muito importante. Então, se estiver pensando em emigrar, baixa Duolingo, faz curso online, veja vídeos no YouTube. A gente viu muito vídeo no YouTube também de escolas de italiano. Então a gente conseguiu pegar uma base, mas mesmo assim, não se compara com o que você vai aprender quando já estiver lá. Exatamente. E depois disso, a gente partiu para a Itália com uma mochilinha nas Uma mala de costas, 10 uma mala de quilos 10 e quilos um sonho. e sonho. E fomos. Era isso que a nossa condição permitia. Nós vendemos tudo o que nós tínhamos, Tudo, tudo. adquirido com o tempo, É, o que tinha e o que não tinha. Juntamos tudo que é possível de dinheiro e fizemos a nossa reserva. Chegando na Itália, nós chegamos no inverno. uhum. As nossas roupas não eram adequadas o suficiente para o inverno da Porque não cabia Europa. na mala de 10 quilos, É, então todas as roupas pesadas que nós tínhamos, deixamos no Brasil. exato. Então, eu trouxe um sobretudo, Eu trouxe um você... sobretudo também, mas ele não era É, muito quente, assim. Então a gente, assim, é, sofreu um pouquinho com essa questão de frio, mas apareceram pessoas muito boas, muito muito queridas, abençoadas. abençoadas, que ajudaram a gente bastante nesse começo. E, e é isso. Chegamos lá, o nosso assessor nos recebeu, nossos amigos nos receberam e depois ele veio buscar a gente e levou para a cidade que fizemos o processo.
E aí foi onde começou, né, toda a trajetória. O processo em si da cidadania, do reconhecimento da cidadania italiana, ele é muito simples, ele é muito tranquilo. Não tem a necessidade de você contratar uma assessoria. É. É muito fácil. But, Mas, como tudo nessa vida tem algum enrosco, né? É, um dos maiores, das maiores dificuldades da Itália é alugar casa, por é, incrível que pareça. Eles são muito do indicação. E aí, se você vai alugar uma casa, você tem que ter um trabalho contrato, registrado. Só que para você ter um contrato registrado, um trabalho, você você tem que tem ter que ter uma uma casa. casa. Então, assim, é umas lógicas que às vezes não fecha, porque um depende do outro, mas enquanto você não tiver um, eles não te abrem a oportunidade para o outro. É, Então, é muito da questão do contato, da indicação que os assessores, né, a grande maioria, tem, que é contato com casa, contato com comune. uhum, Então, assim, por essa questão, a gente procurou casa por meses, meses, todos os dias. Eu tenho uma amiga que mora na Itália, ela ligava para mim, às vezes aparecia a casa no anúncio, a gente já ligava e eles, por ver que era estrangeiro uhum, ou que não tinha documentação ainda, que não tinha ainda trabalho, eles sempre barravam. barravam, davam Sim. prioridade para alguém que eles tinham indicação, que era italiano, que, enfim, né, É, reconhecido. essa parte do processo de você encontrar uma casa realmente é muito complicado. Então é por isso que, assim como nós, a maioria das pessoas contratam um assessor, porque esse Exato. assessor vai conseguir uma casa, vai encontrar uma cidade que talvez seja um pouco mais fácil e mais rápido para que consiga tirar a cidadania. Então, Exato. claro, é um investimento alto, mas pelo menos é o assessor que pensa nessas coisas. É, assim, a maior parte dos assessores que nós vimos não são muito bons, Não, assim. Acho que, olha, não sei se eu lembro de alguém que teve uma experiência assim, olha, esse assessor foi muito esse bom. foi excelente. Não. Porque é um trabalho, assim, muito caro, custa tanto em euro quanto no real, principalmente no real, né? Porque é multiplicado por pelo menos 5 vezes. Não. E aqui também, né? Como, vamos supor, nós pagamos 2.000 2000. euros na assessoria. É dinheiro, 2.000 euros você receber de uma pessoa assim, é bastante dinheiro aqui também. E para um trabalho muito simples, às vezes você precisa de contato e nem sempre você consegue, mas enfim, voltando ali pro processo, né? Chegamos na nossa cidade, o nosso assessor, ele levou um mês para dar entrada no processo do Matheus, Fazer residência para aí, fazer dar residência. entrada no Na processo. cidade Aham. que a gente. Porque tem cidades que você primeiro entra com a residência e depois com o processo. Na cidade que nós estávamos, entrou com o processo e a residência no mesmo dia, junto. Uhum. E ele levou quase um mês para fazer esse processo. Só que quem está na nossa condição, quem está lá, cada dia conta. Cada dia é um gasto, cada dia é muito precioso. É, porque até então você está convertendo ainda. Exato. Então, cada ida no mercado, se você gasta 10, 20 euros, não são 10 ou É, 20 euros, ainda está gastando em em reais. real. Então, cada dia que passa vai ficando mais pesado. Exato. E pra gente, essa questão financeira foi uma coisa que pegou muito, Uhum. que deixava a gente muito preocupado, porque o nosso dinheiro estava muito contadinho. E ele só enrolando, só adiando, e a gente não entendendo o porquê da demora. Então, quando deu um mês, que nós já estávamos na Itália e eu já estava um pouco desesperada, É, ele entrou com um processo. Como a cidade é pequena, é uma cidade de 2.000 habitantes, o vigília passou bem rápido. Então deu 3 dias. uhum. Não, na verdade deu 5, porque teve um feriado na semana, É, mas geralmente 3 dias úteis ele passa e já faz a dias úteis confirmação. foram 3. Isso, Aham. faz a confirmação da residência. E aí iniciamos o processo. Ao todo, o processo levou 3 meses e uma semana. Então, era mais ou menos, se ele tivesse entrado assim que a gente chegou, era o tempo certinho de que nós tínhamos pagado já o aluguel. Nós fomos para a Itália com 3 meses de aluguel Já pagos. já pagos. Aham. Então, ficaria bem certinho. E aí, nesse processo, eu quero que vocês entendam que não é fácil. Quero que você entenda que não é um processo simples. Apesar de ser uma documentação, se você, né, conseguiu fazer ela de forma correta e tudo mais, tem muitas questões que você começa a descobrir só quando você está lá. Então lá eu descobri que ia ter uma crise de pânico, É. porque a gente tá sozinho, é só eu, Matheus e eu. Tá longe de família, tá longe assim de segurança, né?
E a gente não saiu do Brasil para dar errado. E quando você chega em outro país, você leva um choque por conta da língua também, Uhum. a cultura também. Isso já é de se imaginar, mais a língua principalmente, porque você vai querer se comunicar. E você vê, você se dá conta de que aquelas aulas que você fez são só o básico do básico do que as pessoas realmente falam no dia a dia. E tem a questão do sotaque também, por ser uma cidade pequena, a cidade que a gente É, foi, dialeto. eles falam muito em dialeto, então você tem que aprender o idioma E o e dialeto. também o dialeto do local para Exato. você conseguir se comunicar bem. Então todas essas coisas vão somando. Aí tem aquela questão da ansiedade para para fazer a entrada na cidadania. Então, e o dinheiro indo também. É muita coisa acontecendo ao mesmo É tempo. muita coisa ao mesmo tempo. Muitas preocupações ali pairando e que a gente não tem uma resposta certa. Então eu cheguei a um ponto que eu não conseguia nem ver nosso assessor. Eu não conseguia mais ver nenhuma questão de problema. Tudo eu tava já passando assim para uma pessoa, falava, amor, por favor, veja isso, porque eu não tô aguentando, É, sabe? Eu aguentei tanto tempo e chegou uma hora que eu não podia nem ouvir falar, porque me dava crise. E, enfim, quando a gente chegou no terceiro mês de aluguel, né? Terceiro mês esperando lá na Itália, nós calculamos, né? Administramos o máximo possível o nosso dinheiro. E quando a sim. gente parou para calcular o que sobraria no final daquele mês, nos sobraria 100 euros. Não sobraria 100 euros. E É, a gente não teve nenhum luxo não, não. nesse meio tempo, de questão de sair para algum lugar para gastar, comprar coisas, nada, É, nada. Todo o nosso dinheiro, a que a gente tinha, só basicamente ia em mercado e pagar as contas da casa. E só, não tinha mais nenhum luxo. não. Portanto é que, quando a Jaque fez aniversário, Hum, a festa hum, que a gente fez foi numa pasticceria, numa confeitaria lá da cidade, e a gente gastou, 8 acho que euros. uns 8, 10 8 euros. euros em um corneto e um chocolate quente. E É, a gente cantou parabéns. E foi isso. e foi isso. A gente não gastou nada mais. Exato. O que gastou, nossos amigos vieram comemorar, trouxeram É, tudo. Eles foram uma bênção na nossa vida, sim, trouxeram o bolo, trouxeram tudo. E à noite saímos comer uma pizza porque o meu tio também um mandou um presente. presente em É, dinheiro para a gente poder comemorar. Mas assim, para nós essa foi a maior dificuldade. Então, quando chegou nesse final de mês, que a cidadania ainda não estava pronta, o dinheiro estava no limite, contadíssimo. tava, né, quando eu vi, amor, vai sobrar 100 euros. O que que a gente faz com 100 euros? Nem aqui, né, não faz muita coisa. E assim, nós sempre fomos muito apegados na nossa fé, Hum, e eu acho que essa experiência de sair totalmente da nossa zona de conforto, ela deu um salto aumentou ainda mais. gigantesco, gigantesco, porque a gente aprendeu que Deus, ele já deixou tudo preparado. Mesmo quando a gente tem as dificuldades, nunca nos faltou nada, nada, É, nada, em nenhum momento. E mesmo naquele momento, quando a gente tinha o dinheiro, que eu vi a quantidade de dinheiro que a gente tinha, me deu um desespero. Não tem como não dar. Mas ao mesmo tempo eu senti assim, vai dar tudo certo. Não sei como. E a gente orou, falou, Deus, por favor, eu não quero que ninguém me dê dinheiro, eu não quero nada, eu só quero uma oportunidade de poder fazer o nosso dinheiro. é, E na mesma semana, eu consegui um trabalho num restaurante e eu estava trabalhando no período noturno, eu só estava fazendo o horário da janta. Ele fazia almoço e janta, eu estava indo no horário da janta. Trabalhei e no final do dia ele me pagou 30 euros pelo turno, né? E eu lembro que a gente ficou tão eu feliz. fui buscar a Jaque, É, era bem pertinho de casa e a cidade é super tranquila, mas mesmo assim eu fazia questão de buscar ela lá. sim, E nesse primeiro dia, ela, amor, 30 euros. 30 euros. Ela chegou com uma nota de 20, uma de 10. É, Amor, 30 euros, 30 a euros. gente ficou muito feliz. Nossa, a gente chegou em casa, É, foi pro nosso quarto, agradeceu muito a Deus, chorou porque foi algo muito emocionante, foi. porque ali já não era uma conversão. É, Ali a gente já não estava mais contando em reais. Ali a gente finalmente começou a receber em euro mesmo. dinheiro, exato, Então, aquela compra que a gente precisava para fazer na semana estava ali, garantida já, em questão de algumas horas de trabalho. exato. Então, no outro dia foi 60, no outro dia 90, chegou em 100.
a gente ficava cada vez mais emocionado. Todo É, dia era a mesma coisa. Chegava em casa, agradecia a Deus pela oportunidade e justamente por conta disso, de eu ir sempre buscar a Jaque, o chefe lá do restaurante viu que a gente estava sempre junto, sempre fazia tudo junto e ele falou que se eu quisesse também ter uma oportunidade para eu trabalhar exato, lá no restaurante. E foi quando nós dois começamos a trabalhar juntos lá. exato. A nossa renda, no caso, duplicou É, e a gente pediu também, Deus, multiplica esse uhum, dinheiro. E o meu chefe convidou o Matheus para trabalhar lá. O Matheus também mal falava italiano. Todo o italiano que a gente aprendeu foi trabalhando foi lá. trabalhando lá. Eles ajudaram a gente muito demais. Uhum. E no decorrer daquele mês, o que teria 100 euros, a gente conseguiu dinheiro suficiente para pagar um outro aluguel. Nós mudamos Uhum. de casa porque a gente começou a conhecer pessoas e vimos que o aluguel Pessoas que a gente incríveis, por sinal. a gente viu que o aluguel que nós estávamos pagando era exorbitante para a cidade. É, E aí nós conseguimos um aluguel pela metade do preço numa casa mobiliada, muito é. grande. Para vocês terem uma ideia, na casa que a gente chegou, o valor do aluguel era de 700 euros em uma cidade que, no máximo, você paga 350 euros. 400, uma casa É, bem mas grande, assim. só se for a casa. É, Só que a gente só descobriu isso depois de começar a trabalhar no restaurante. E quanto mais a gente ia trabalhar, mais a gente conversava com as pessoas, falava da nossa realidade, da nossa situação. é, Eles ficavam completamente de cara. Eles falavam: não é é. possível que vocês estejam pagando 700 euros. Conhecemos pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, inclusive uma delas fez uma indicação para nós de um casal de amigos dela que estava alugando uma casa e foi para lá que a gente conseguiu se mudar. Pagava um valor bem menor ali no aluguel. Inclusive era uma casa bem grande, bem maior Foi. do que a gente estava também. A casa era muito boa, mobiliada, a gente pagava metade do valor que estava pagando. E então, assim, por isso que eu digo, aparecem pessoas abençoadas no seu caminho, que vão te estender uma mão, vão direcionar um caminho, vão te ajudar. E foi aí que a nossa vida começou a florescer, a ter uma luz. Então, nós continuamos trabalhando lá no restaurante. Além do período da noite, nós também começamos a fazer o almoço. Então, a gente estava fazendo almoço e janta todos os dias. Às vezes o Matheus até ficava o dia inteiro. O dia Ele inteiro. pegou tanta confiança, né? Sim, então, aí chegou até um período em que ele falava assim: Matheus, se você puder, eu preciso resolver algumas coisas, Uhum, então toca o restaurante aí. Na parte da tarde não tinha tanto movimento, era mais café, essas coisas assim. Então eu ficava ali atendendo na parte do bar do restaurante também, e era assim. é, Às vezes a gente chegava 11 horas, meio-dia para trabalhar e saía meia-noite. é, Ou trabalhava até teve, bastante. teve uma época do ferro a agosto Não, que a cidade bomba, que a gente passava de 2 da manhã. é, foi bem puxado, Foi mas puxado, era o que mas valeu precisava. muito a pena. Muito. Valeu muito a pena. Teve um tempo que a gente trabalhou quase 2 meses seguidos sem folgar. Nem um dia. Nenhum dia de folga, nenhum dia. Geralmente era nas quintas-feiras que o restaurante era fechado, mas por conta desse ferro a agosto, que a cidade bomba, sempre vai muito turista, É. o restaurante abriu todos os dias e todos os dias a gente foi. Todos os dias a gente foi. O que pra É, gente foi, assim, essencial, foi, foi foi cansativo, necessário. mas foi necessário. Ali a gente desenvolveu nosso idioma, Nossa, dialeto, fez muita amizade, conheceu muita gente legal. E depois de muito trabalhar, a gente conseguiu até se permitir a tirar férias. fazer uma viagem. Foi muito legal, foi muito emocionante. A gente pode também fazer um tour da nossa viagem, de como é que foi, né? Acho que foi uma semana que a gente pegou um carro e foi viajar, foi bem legal. Deu mais de uma semana, acho. É, né? Acho que sim. Mas assim, esse restaurante ele foi muito importante na É. nossa vida para várias coisas. E ali eles mesmos falam que nós fizemos uma família na Uhum. Itália. Eles são a nossa família italiana, que a gente vai levar pro coração para sempre, com muito carinho, com muito amor, por tudo que eles fizeram, pela forma que eles nos acolheram. Eles realmente colocaram a gente dentro da casa deles, É. levavam a gente para passear junto. Então, eles nos trouxeram muito conforto, né? Eu senti
muita falta da minha mãe, o Matheus sentiu muita falta da família. Então, a gente encontrar pessoas que podem, né, fornecer também um pouquinho desse aconchego familiar é essencial. E essa foi a nossa trajetória de processo da cidadania. Tem muitos outros detalhes, É, mas a gente pode ir falando em outros com vídeos. certeza. Inclusive, qualquer dúvida que vocês tiverem, um comentário que vocês queiram fazer, deixa aqui embaixo. A Sim, gente responde, inclusive pode ser um assunto para um outro vídeo também. com toda A certeza. gente já tem o canal, tem um tempo, mas conseguiu tempo para postar vídeo aqui mesmo, criar um pouco mais de conteúdo foi agora. Exato. Então, tem Como, muita coisa para falar ainda. nossa, muito demais. A gente, como nossa vida foi uma caixinha de surpresas, né, amor? Nosso planejamento era ficar lá na Itália, mas a Itália ela é muito por estação. Não todas as cidades, mas cidades menores, como a que a gente estava. Então, no verão, nós trabalhamos muito, 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 até demais. Uhum. E no inverno, começou a reduzir muito O o pessoal movimento. não sai Não de sai. casa. Pelo menos na região em que a gente É, morava, lá da Itália, o pessoal não sai de casa no você inverno. não via quase ninguém na rua. Então, isso afetou no nosso trabalho. A gente começou a ir menos, E começou a como reduzir, consequência, ganhar menos ganhar também. menos. Então, não estava de acordo com os nossos Né? objetivos naquele momento. E por isso, a gente teve a oportunidade de um trabalho na Alemanha, Que aqui que aqui estamos, estamos nesse mas momento. isso também vai É, ser um assunto para outro vídeo, porque foi algo muito aleatório, é, mas que era para ser, que exato, era para acontecer. exato. E aqui estamos na Alemanha, contando para vocês a história da Itália e quem sabe o que o futuro nos reserva. Te agradeço muito por ter ficado até o final do vídeo. Espero que você tenha gostado e que tenha te ajudado de alguma forma. Deixa o teu joinha se você gostou do nosso conteúdo. Compartilha com alguém. E é isso, a E gente até se a vê por aí. próxima. Até Um a próxima. abraço. Tchau, tchau. Tchau!